Bom dia, graça e paz a todas. É um privilégio estarmos aqui. Eu sempre, ao acordar e estarmos vivas, Deus nos deu o sopro, o fôlego de vida, e isso já é motivo de nós agradecermos. Sei que estamos passando por momentos difíceis, São esses meses aí bem complicados, mas eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas, tudo está nas tuas mãos. Eu creio que as minhas irmãs também creiam e pensam assim, apesar de algumas dificuldades, de alguns problemas, mas nós sabemos que Deus cuida de todas as coisas, meu Pai. Então, nesse mês de agosto, na classe Mulheres Adoradoras, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, Vamos fazer essa exposição. Só que embora vamos começar o estudo da carta aos Filipenses explanando Atos 16. Então, antes de falarmos sobre Filipenses capítulo 1, 2, 3 e 4, nós vamos explanar, eu vou trazer para as irmãs, nós vamos refletirmos sobre Atos capítulo 16. Então, vamos orar antes de iniciarmos. Pai amado, eu quero agradecer, meu Deus, por estar aqui. Eu quero dizer ao Senhor que o Senhor cuida de todas as coisas, o Senhor está com a minha vida, com a vida das minhas irmãs, meu Pai, que o Senhor interceda naquilo que for necessário no coração de cada uma, meu Deus, traga a cura emocional e espiritual, meu Pai, a cura física, porque o Senhor tem esse poder, o Senhor pode todas as coisas e nós cremos nisso, meu Deus. E eu peço ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento para entendermos da Tua palavra e colocarmos em prática em nossas vidas, meu Deus. Nos abençoe, nos dê um domingo na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, a carta de Atos, Atos capítulo 16, Paulo tinha um planejamento, um cronograma, uma ideia de ir para a Ásia pregar a palavra de Deus. Só que ele foi impedido. Então, no capítulo 6 diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, essa era a ideia de Paulo. Eu vou até a Ásia, na província da Ásia, para falar da tua palavra, Só que Deus tinha um outro projeto, um outro plano, para a vida de Paulo. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas, A gente até tem um plano, tem um projeto e Deus tem outro, E a gente vai conseguir entender isso, Porque Deus fala aos nossos corações através de uma situação, através de uma pessoa, através de alguma forma, quando estamos conectados e temos realmente um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, Deus fala aos nossos corações, Então, Deus falou a Paulo. E como Deus falou? No capítulo 9 diz que durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, Paulo teve um sonho, teve uma visão, onde um homem, e a palavra aqui na Bíblia diz, na minha versão, que estava em pé e suplicava. Uma súplica vem lá do fundo do seu coração, uma súplica vem do fundo da sua alma, E aqui poderia dizer que ele teve um sonho que o homem pedia para que ele passasse a Macedônia. E não, aqui na palavra de Deus diz que suplicava, E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu porque Paulo tinha esse relacionamento com Deus. Nós sabemos que Paulo era um perseguidor dos cristãos e depois passou a ser um homem que levava a palavra de Deus a todos. E diante dessa situação, dessa visão, dessa súplica, nesse sonho, o que Paulo faz? Fala com seus amigos, que ele está com Silas e Timóteo, vamos mudar a rota, Íamos para a Ásia, mas não, agora vamos para Macedônia, vamos para Roma, Porque ele teve entendimento, ele teve essa sensibilidade, porque ele tinha esse relacionamento com Deus. E é o que nós temos que pedir todos os dias para que Deus nos ajude, a que a gente possa estar ouvindo e estar sensível à voz do nosso Deus.
E daí Paulo, diante dessa situação, Paulo, né, diz, vamos mudar a rota e não vamos mais seguir para a Ásia, e sim para a Macedônia. Então é o que o capítulo, né, a visão de Paulo, né, que diz no Atos 16, de 6 a 10. Né? Paulo, chegando à Macedônia, no capítulo a partir do capítulo 12, né, eles foram para Macedônia, né, partiram ali para Filipa, no capítulo 12 diz, dali partimos para Filipos na Macedônia. Então, eles foram. Chegando lá, num sábado, eles saíram, no capítulo 13 diz, no sábado saímos da cidade e fomos à beira de um rio. Então, no sábado eles acordaram, foram, né, à beira de um rio, aonde eles sentaram, estavam procurando, eu penso na minha mente, né, saíram e vamos achar um local onde a gente vai sentar, orar, né, cantar, e eles saíram e fizeram isso. Então eu penso que, né, naquele local não tinha uma sinagoga onde eles pudessem se reunir, né, para poder estar orando, cantando, e se reuniram ali à beira de um rio, né, e sentaram. E foram chegando pessoas na minha mente, eu vou imaginando e vou pensando que eles sentaram, começaram a falar da palavra de Deus, e as pessoas foram se achegando. E uma mulher, pelo nome de Lídia, né, que era uma mulher temente a Deus, asiática, vendedora de púrpura, que era um tecido muito, né, requintado, muito bonito, né? Ela era uma empresária, dá para se entender que era uma empresária bem sucedida, né? Com um padrão de vida, né, eu acho que bom diante do que expõe aqui, e ela abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Então ela sentou ali, ouviu Paulo, né, abriu seu coração, e no versículo 15 diz que ela foi batizada, como os seus e o da sua casa, e convidou aí Paulo, Timóteo e Silas, né, para irem até a sua casa. E ela até diz, no versículo 15, diz, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Não era habitual, né, uma mulher, naquela época, chamar, né, venha para minha casa, né, vamos almoçar, vamos tomar café da tarde, enfim, né, era uma mulher e eram 3 homens, né, e ela, diante do que ela ouviu, diz que Lídia, ela era uma mulher temente a Deus, então ela já tinha um conhecimento, né? Se diz aqui que ela era temente a Deus, ela já ouvia da palavra de Deus, ela tinha um conhecimento de Deus, e só que diz que ela foi, nesse momento, nessa situação ali com Paulo, na beira do rio, ela foi batizada, né? Ela e os da sua casa. Então essa é uma situação que Paulo viveu ali à beirada daquele rio. Depois, Paulo ordena em nome de Jesus a libertação de uma mulher, que isso vai falar em Atos 16, 17 e 18. Porque o que diz? Que tinha uma mulher, né, uma mulher endemoniada, né, era uma mulher que tinha o espírito de adivinhação, ela era uma escrava, né, ela tinha lá um servo, pelo qual ele ganhava um valor em relação a ela fazer isso, né, ter esse espírito de adivinhação, e ela vivia pelas ruas, né, fazendo esse tipo de trabalho, né, esse tipo de situação. E no capítulo 17 diz, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam um caminho da salvação. Essa mulher sempre seguiam a eles, né? E tinha essa fala, que eles eram, né, o filho, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, né? E ela fez isso por muitos dias. Paulo, Timóteo e Silas passavam por ali, e essa mulher que tinha esse espírito de adivinhação, né? Que as pessoas, o seu servo tinha lucro em relação a isso, tinha essa fala com eles, né? E continuou fazendo isso por muitos dias. No capítulo 18 diz,
Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-lhe e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então, Paulo passava ali, ela ficava ali, fazendo as pessoas que passavam, de repente, não sei como, lendo a mão, lendo não sei de que maneira, porque fala que ela tinha um espírito de adivinhação. Só que quando eles passavam, ela falava, que eles eram servos do Deus Altíssimo. E um dia Paulo, passou e falou: em nome de Jesus, de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, esse espírito deixou. Então Deus usou a vida dele, usou a vida de Paulo, para que as pessoas ali vissem, do poder de Deus através de Paulo. Só que, como ela dava lucro, as pessoas não gostaram, os seus servos não gostaram, e o que fizeram? Pegaram e prenderam, Paulo e Silas e Timóteo na prisão, Eles pegaram ele, bateram, torturaram. No capítulo 19, Atos 16, 19, diz assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-o aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e foram açoitados. Então eles pegaram, Paulo e Silas, açoitaram, prenderam e deixaram na prisão. A partir do capítulo 27, diz da conversão do carcereiro na prisão, porque ele foi para a prisão, então tinha um carcereiro ali, onde era, apesar deles estarem com os pés amarrados, eles foram chicoteados, eles foram judiados, eles estavam na prisão com os pés amarrados, tinha um carcereiro para estar olhando, para que não acontecesse nada, não fugisse, porque caso acontecesse, esse carcereiro, a vida dele estava em risco, estava em jogo. Então deixaram um carcereiro ali olhando Paulo e Silas na prisão para que eles não fugissem e para que nada acontecesse. Mas quem estava cuidando deles era Deus, Quem estava no controle de todas as coisas era o nosso Deus. E o que acontece, Atos 25 e 26 diz, Paulo e Silas na prisão e o grande terremoto. É um versículo bem conhecido, Muita gente conhece esse versículo. Diz que, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e outros presos o ouviam. Então eles estavam na prisão, machucados, foram torturados, estavam amarrados com os pés presos, eles estavam fazendo o quê? Cantando e orando, Hinos a Deus. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes e todos se soltaram. Então, imagine, aquele terremoto. Não caiu tudo, teto, parede, Diz aqui até que houve, que os alicerces, foram abalados, mas não houve, um terremoto que às vezes a gente vê que as paredes caem, que o teto cai, mas as correntes, as algemas, que são de ferros, foram todas abertas, E isso é o poder do nosso Deus, E isso é, quando fala num terremoto, você já imagina, muitas das vezes, as casas caindo, indo para o chão, E ali o que aconteceu foram as algemas serem abertas, E não foram só deles, Foram dos outros também que estavam lá. E com isso o carcereiro acordou. E quando ele acordou, no versículo 27 diz, Que o carcereiro acordou
e vendo abertas as portas da prisão, já ia se matar. Ele falou, nossa, se eu não me matar, o que vai acontecer? Eu vou ser morto, né? Porque eu estou aqui para cuidar. Até então desse judeu, porque diz no texto, né, que fala que ele é judeu, mas ele não é judeu. Nós vamos ver mais para frente, né, que quando falam para soltar ele, daí ele fala, não, eu sou romano. E daí o carcereiro fala, não, eu vou me matar, né? Diz que ele desembainhou sua espada para se matar, mas Paulo gritou, versículo 28 diz, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Então ele pôde ver que tanto Paulo e Silas não haviam fugido, nem os outros estavam todos lá, ele não seria morto e ele pôde, né, ver a grandeza desse Deus que Paulo falava, desse Deus que Paulo, né, trazia para as pessoas. Ele pôde ver, porque diante daquela situação, né, as correntes serem abertas, né, imagine você tá lá preso com algemas, não é uma coisinha que você, né, força e abre, é uma coisa que é complicada. Isso se rompeu, isso se abriu, isso é o poder de Deus. E é esse Deus que tem poder, né, para romper barreiras e algemas na minha vida, na sua vida e na vida de todo mundo, né, e na vida daquele que crê, que, né, está com Deus, que tem um relacionamento, que se entrega, né, que realmente se coloca diante de Deus. Então, o que o carcereiro fez? Ele estava trêmulo, né? No versículo 29 diz, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas, então levou eles para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele estava dizendo, Senhor, o que eu tenho que fazer para ter esse Deus na minha vida? Né? Para eu conhecer desse Deus. E daí o que Paulo fala? Ele responde, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. No versículo 31 diz, né? Então Paulo respondeu, eles responderam, Paulo e Silas, creia no Senhor Jesus e serão salvos os de sua casa e você também. Né? E ele creu, ele levou Paulo para a casa dele, né? Depois as irmãs leiam na íntegra o texto, ele levou, cuidou de Paulo, cuidou das suas feridas, né? Ele esteve ali cuidando. Antes era o que estava olhando ele ser preso, né? Presenciou toda essa questão e agora ele estava cuidando das feridas de Paulo. Né? E isso é o quê? Isso é o poder de Deus, né? E aí isso é maravilhoso quando a gente lê e vê, né, as maravilhas, né, tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. E o que acontece? No versículo 35, Atos 35, diz que quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem, soltem esses homens. Né? Ele falou, vamos soltar esses homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair e vão em paz. Mas o que Paulo fez? Né? Paulo falou, não, nós não somos cidadãos romanos, né? E vocês nos assaltaram publicamente, né? De uma forma que não poderia, né? Porque como era uma cidade romana, tinha algumas ordens, né? E claro, sendo uma cidade romana, alguns privilégios para os romanos. Então, se fosse um judeu, fez algo que não é certo, viram que não era certo, então açoita, prende, né? Tortura, mas para os romanos não. Só que Paulo era romano, Paulo não era um cidadão, né? Ele não era judeu. E daí eles pediram, não, eu quero que venham aqui e que se retratem, né? Que pedem desculpa, que vocês agiram de uma forma que foi errada, né? E eles foram e tiveram, né, que falar com eles que realmente eles estavam errados, foram se desculpar. No versículo 39 diz, os soldados relataram isso aos magistrados, né, que Paulo disse que não sairia e queria que eles retornassem lá, porque ele era um cidadão romano e olha o que fizeram com ele. Então no versículo 39 disseram,
versículo 39 diz: vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa da Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Então, eles foram lá, falar: não, nós erramos, saia, vá embora. Paulo e Silas saíram de lá, foram embora. Antes de irem, passaram na casa de Lídia, falando para Lídia, para eles ficarem firmes, ficarem firmes em relação à palavra de Deus e ficarem firmes na palavra de Deus mesmo, E o que a gente pode concluir de tudo isso que nós refletimos e lemos, Foi Deus quem enviou Paulo e Silas, para a cidade de Filipos. Paulo, Silas e Timóteo. Paulo e Silas foram presos, não permitindo que fossem para a Ásia, porque os propósitos de Deus não são frustrados. E aquilo que Deus tinha para a vida de Paulo, tem para a minha vida, tem para a sua vida, é os propósitos de Deus. E eles não vão ser frustrados e eles irão acontecer, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, E eu quis trazer essa explanação de Atos 16 pelo fato de que Filipos foi a porta de entrada do evangelho na Europa, onde foi organizada a primeira igreja cristã na Europa, Então, eu quis trazer essa explanação porque foram situações que Deus mostrou do seu poder a uma mulher rica, uma mulher asiática, vendedora de púrpura, empresária. Deus mostrou seu poder. Deus mostrou o seu poder de uma mulher endemoniada, onde Paulo diz: em nome de Jesus eu ordeno que saia agora, e o espírito saiu, Uma mulher que era escrava, tanto escrava por causa das suas adivinhações, escrava que ela tinha alguém, e escrava também espiritualmente, ela foi liberta. E o carcereiro, que era um homem trabalhador que estava ali, que cuidava ali dos afazeres da prisão, e ele pôde ver o poder de Deus, as algemas sendo quebradas. Então, Deus usou a vida de Paulo para mostrar o seu poder diante dessas situações, E Filipos foi essa porta de entrada na Europa, porque Paulo tinha o planejamento dele era ir para a Ásia, mas ele não foi. Deus mandou ele ir para Macedônia, em Roma, e foi onde foi organizada a primeira igreja cristã na Europa, Então, essa é a introdução de Atos 16, e espero que a gente possa entender, compreender, e isso venha fazer a diferença nas nossas vidas. E a partir das outras EBDs, a gente vai estar explanando a carta, o primeiro capítulo de Filipos, E até a próxima, Até domingo que vem. Que as irmãs tenham um bom domingo. Em nome de Jesus. Obrigada.